Bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Ótimo. Aqui é o professor Roberto, de redação. Terceira aula, referente ao terceiro bimestre. Livro número 3, páginas 72 a 76. Data 23 de setembro de 2020. E nesta aula veremos elementos do texto dissertativo argumentativo, estrutura, paragrafação e progressão textual. Então, parágrafo é a unidade de composição do texto que apresenta uma ideia básica, a qual se agregam ideias secundárias. São essenciais unidade, coerência, coesão, clareza e pontuação. Então, o parágrafo é uma unidade de composição do texto formada por um ou mais períodos em que se desenvolve uma ideia central. Então, em cada parágrafo de um texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ter 3 períodos: introdução, desenvolvimento e conclusão. E nesse parágrafo é necessário ser coeso, ser coerente, ter clareza, a união das ideias e saber pontuar corretamente. Então, no parágrafo, nós temos o microtexto, que são pequenos fragmentos de conteúdo. Apresenta uma organização lógica das ideias e apresenta diferentes formas de construção que veremos mais adiante. Texto dissertativo argumentativo. Ele tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou questionamento de uma determinada realidade. Então, o autor ele se vale de argumentos, de fatos, de dados, que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. As 3 características básicas de um texto dissertativo são a apresentação do ponto de vista, a discussão dos argumentos e a análise crítica do texto. Translineação é a passagem para a linha seguinte quando se está escrevendo um texto. Nesse caso, apenas parte da palavra é grafada nessa linha, juntamente com um hífen ao seu final, para indicar que o restante da palavra continua na linha seguinte. Então, a palavra translineação, trans significa através, além de, linha, linha. E ação é o resultado de uma ação. Então, a translineação é a ação de atravessar uma linha. Então, não se deve dividir em sílabas colocando um traço embaixo da sílaba.
Isso é um erro gravíssimo dentro de um texto dissertativo argumentativo, porque quando você vai separar a palavra em sílabas, você vai utilizar o hífen, e este hífen ele deve estar na frente e não embaixo da palavra, tá? Se você pôr um traço embaixo da sílaba, será descontado o ponto pelo corretor. Portanto, esteja atenta ou atento. Translineação é a passagem para a linha seguinte quando se está escrevendo um texto. O novo acordo recomenda que, por clareza gráfica, se deve repetir o hífen no início da linha seguinte. Agora, quando se trata de palavras compostas ou verbos com pronomes oblíquos, então deve-se pôr o hífen no final da linha e no início da linha, da outra linha, certo? Progressão textual está ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto, ou seja, a progressão textual é continuar o texto mantendo a coesão e a coerência e o acréscimo de novas informações no texto ligadas às informações já apresentadas. Estrutura. A introdução é a apresentação da ideia principal a ser desenvolvida e defendida no texto. O leitor precisa saber sobre o que tratará o texto. Então, a palavra introdução, intro significa dentro, logo é trazer para dentro, ou seja, delimitar as ideias que serão discutidas. Tá? Então, dentro de uma introdução, nós temos a contextualização do tema, que é a apresentação geral sobre o assunto abordado, a problematização, que é o recorte temático encaminhado pela proposta, ou seja, você vai demonstrar que tem um posicionamento crítico diante do tema e levar para uma discussão, ou seja, apontar o problema. Já a tese é o posicionamento frente ao tema, ou seja, você vai indicar um projeto de texto, antecipar argumentos que serão abordados ao longo de sua redação. Tá? Quando eu falo ao longo de sua redação, é porque você vai apresentar a tese antecipadamente, seus argumentos, e, dependendo da sua tese, você vai agora desenvolvê-la em 2 parágrafos, ok? Tipos de introdução. Ideia universal. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, são as leis, os princípios fundamentais do homem, da vida, entre outros. Alusão histórica. É a referência e descrição
de momento histórico que tenha relação com o tema, quanto na problematização para encaminhar a tese. Então, quando você for fazer uso da alusão histórica, você vai fazer uma retomada histórica, ou seja, a causa do problema histórico, né? Depois, as mudanças na linha do tempo, ou seja, você vai descrever as mudanças que ocorrem na linha do tempo. E não esquecer dos marcadores temporais para fazer a transição do passado versus presente. Citação. É apresentar a citação de um grande estudioso, um escritor, uma personalidade que tenha autoridade sobre o assunto do tema. Ele pode ser direta, que é quando você vai utilizar o recurso das aspas, indireta, fazendo uma paráfrase, e citar a fonte, né? E essa fonte você pode ser uma frase de um filme, um livro, uma música, um poema, um pensador, um filósofo, entre outros. Exposição de dados. Demonstra a intensidade do problema, reforça a importância da discussão sobre ele. Então, quando você for utilizar a exposição de dados dentro de uma introdução, você vai fazer o aproveitamento da coletânea, a análise. Você não vai pôr qualquer dado, certo? Esse dado tem que ser real. E quando você cita os dados, logicamente você vai citar também a fonte. Narração. É criar uma imagem mental sobre o tema por meio de uma historinha de personagens para se chegar à problematização. Quando você for fazer uso da narração dentro de uma introdução, você vai trazer um fato histórico de uma obra cultural, pode ser uma arte, uma literatura, uma notícia, o cotidiano, sem personalizar. Tá? Analogia é a parte de um elemento de repertório sociocultural, como um personagem de obra literária, música, cinematográfica, mito, entre outros. Então, dentro de uma analogia, você vai fazer uma comparação, uma ilustração, uma ideia abstrata, tá? Então, é um elemento concreto versus uma ideia abstrata, tá? E a introdução por outras áreas do conhecimento é o olhar crítico, é citar a área do conhecimento, pode ser pela biologia, sociologia, geografia, filosofia e entre outros. E qual é o esqueleto de redação numa introdução? Nós temos a descrição de referência sociocultural relacionada ao tema, a qual será a principal do texto. Depois, a apresentação do tema proposto e a tese, né? Que vai constar de 2 núcleos ou 2 problemas. Então, você deve começar a redação com uma referência que tenha a ver com o tema da redação. Pode ser um livro, uma série da Netflix, por exemplo, Black Mirror, ou uma citação de algum filósofo, escritor.
enfim. E logo em seguida você já tenta transitar sua referência que escolheu com o tema da redação. É sempre importante você colocar um conectivo entre a sua referência e a sua apresentação inicial do tema. Depois você vai falar um pouco sobre o tema e colocar 2 problemas ou 2 núcleos para você desenvolver a sua opinião e, consequentemente, 2 parágrafos, que justamente vai servir para o desenvolvimento já. Agora vamos aos exemplos, tá, introdutórios, utilizando cada tipo de introdução. Esses exemplos eu peguei da redação nota 1000, certo? Ideia universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, olha o conectivo, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Agora vou concluir. Com efeito, meu conectivo, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva do país. Ok? Introdução por alusão histórica. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, meu conectivo, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que, olha o outro conectivo, os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Concluindo, desse modo, conectivo conclusivo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Citação. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, conectivo, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, já concluindo, o meu conectivo conclusivo, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada na função social deste. Exposição de dados. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica.
Concluindo agora. Nesse âmbito, então aqui o meu conectivo conclusivo, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Por narração. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos, e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente. Conquanto, olha o conectivo, tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que, outro conectivo, ela se dá na maioria das vezes no âmbito doméstico. Concluindo, de maneira que, então elemento conclusivo, essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. Introdução por analogia. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, meu conectivo, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, conectivo conclusivo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Por outras áreas do conhecimento. Ao ser trabalhada a questão da imigração no Brasil, muito se pensa nos acontecimentos e no fluxo ao longo da história. No entanto, conectivo, a nação brasileira constitui-se no século XXI uma potência econômica em crescimento e ganhou notoriedade a partir da popularização do conceito dos BRICS, países de maior prosperidade econômica. Desse modo, então aqui nós temos um conectivo conclusivo. Pode-se dizer que os movimentos de migração para o Brasil no século XXI são uma decorrência da sua realidade econômica e causam influências em outros campos como a cultura e a qualidade de vida. Ok, agora vamos para o desenvolvimento. O autor discutirá o tema principal, geralmente é desenvolvido em 2 parágrafos, em que o autor deverá ser coerente com as propostas apresentadas, convencendo ou persuadindo o leitor sobre a proposta. Então, no desenvolvimento, nós temos a retomada do projeto de texto, que é demonstrar à banca que está se aprofundando nos argumentos, na enumeração ou no encaminhamento argumentativo. Já a comprovação, que é a apresentação da citação, exemplo, fatos e dados, ele vai apresentar a fundamentação que confirme o posicionamento tomado. Já o posicionamento crítico, que é a marca de autoria, o candidato ele apresenta uma frase crítica, ele demonstra uma indignação, um incômodo ou avaliação em relação aos dados citados. Então, a marca de autoria
ela se faz necessário dentro de um texto dissertativo argumentativo. Tipos de argumento. Nós temos a autoridade, baseia-se na citação de uma fonte confiável como um especialista no assunto que está sendo debatido. Pode ser feita tanto de forma direta, usando aspas, quanto de forma indireta, usando a paráfrase. O argumento de princípio. A justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada em uma constatação aceita como verdadeira e de validade universal. Causa e consequência. Busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema debatido. Ou seja, você vai apresentar os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências, que são os resultados e os desdobramentos. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai apresentar os motivos, os porquês, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, os seus resultados. Exemplificação ou ilustração. Constrói a partir da elaboração de uma breve narrativa real ou fictícia, com o intuito de tornar mais concreto aquilo que está sendo defendido pelo texto. Quinto, dados estatísticos. Busca-se evidenciar a tese por meio de informações concretas. Você não vai pôr qualquer dado tirado da sua cabeça. Você precisa citar os dados reais, concretos. E quando você cita os dados, cita-se também a fonte. Alusão histórica. Organiza-se uma trajetória que percorre o passado até chegar ao presente ao comparar o social, histórico e geograficamente fatos, ações e ideologias. Ok? Conclusão, que é o fechamento das ideias apresentadas. Então, na conclusão, nós temos a retomada da tese, ou do tema, ou do problema, que é o ponto de vista. Tá? E nós temos a proposta de intervenção, que é a solução concreta para o problema. E é necessário apresentar o quê? O agente social, a ação, meio, modo, detalhamento e a finalidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos de conclusão, tá? Que vai ajudar você. Uma estrutura possível. Desse modo, então já iniciei com o meu conectivo conclusivo. Então, desse modo, aí você apresenta o problema. Requer medidas mais efetivas para ser erradicado, amenizado em nosso país. Nesse sentido, outro conectivo. Aí você apresenta o agente. Você vai apresentar a ação. Por meio de, você vai dizer qual é o modo, o meio, como. Então, o detalhamento. Espera-se com isso, aí você vai descrever a finalidade. Uma outra estrutura. A fim de solucionar esse impasse, é necessário a mobilização de certos agentes implicados em, e você vai citar o problema. Portanto, o conectivo conclusivo, ou, aí você vai dizer o agente deve a sua ação por intermédio de
o modo, com um detalhamento. Como resultado dessa nova perspectiva, aí você vai dizer a finalidade. E o terceiro exemplo. Portanto, para que os ideais de igualdade defendidos por, aí você vai dizer o autor da citação, não sejam apenas uma proposição teórica, mas se torne uma realidade em nossos dias, é necessária uma ação mais efetiva do governo. Sendo assim, conectivo, o Ministério X, aí você vai dizer qual é o ministério, se é da Agricultura, da Saúde, o agente social, precisa, você vai citar a ação, por meio de, citar o modo, o meio, como, você vai detalhar, para definitivamente, aí você vai dar a finalidade. Então, os agentes sociais, já vimos, né? GOMIFES, G de governo, que são os ministérios, O de ONGs, M de mídia, I de instituições, pode ser religiosas, públicas e privadas, F de família, E de escola e S de sociedade. Este ano, o Enem houve mudanças. Então aqui está a lista de termos não aceitos no Enem de 2020 e termos aceitos no Enem 2020. Então não vai ser mais aceito a expressão de fato, cada vez mais, debalde, a priori, a posteriori, durante a, desde a, até a, antigamente, atualmente. Então, esses termos não mais serão aceitos, ok? E quais são os termos que serão aceitos? Diante do exposto, além disso, com isso, outro fator, assim, dessa forma, desse modo, com efeito, como, em consequência de, posto que, consequentemente, outro sim, dessarte, para, destarte, concomitantemente, simultaneamente a isso, paralelamente, conquanto e porquanto. Ok? Bem, nós terminamos o assunto. Vocês irão responder as seguintes questões do Praticando, da página 78 e 79. As questões 1 e as questões, a terceira, da letra A, B e C. E enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período, tá? Das minhas aulas, até o término da minha aula. Ok? Então, eu coloquei aqui, a leitura é o alicerce da escrita. É o tijolo e a argamassa de um texto bem construído. Quem muito lê, geralmente escreve com muita facilidade. Antônio Costa. Tá? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço deste professor que vos fala. Bons estudos e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Ok? Tchau, tchau. Beijos e abraços.